Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Autos, pessoal. Como especial de ano novo, estamos começando mais um teste da semana com o Ford New Fiesta SE 1.6 manual 2014, o meu carro de uso pessoal por quase 4 anos. Então esse aqui é um especial para a gente começar 2025, digamos que fazendo uma homenagem para esse carro, já que ele está à venda, já está praticamente vendido. Caso não dê certo, vou colocar aí na descrição o anúncio desse carro para vocês, tá? Mas para a gente seguir aquele padrão de sempre aqui no canal, onde fazemos diversos conteúdos com os carros testados durante uma semana, vamos fazer a mesma coisa aqui com o New Fiesta 2014. A única diferença é que nós estamos testando há praticamente 4 anos, ao invés de somente uma semana. Mas nós já fizemos vídeo de consumo urbano desse carro, já está no canal. E esse aqui, como vocês bem devem saber, é o nosso vídeo de viagem. Então nós vamos aqui de São Bernardo do Campo até Jundiaí com o New Fiesta, para testar na estrada alguns parâmetros, como por exemplo suspensão, direção, consumo rodoviário, para a gente ver se é econômico ou não, isolamento acústico e outros diversos fatores, incluindo desempenho, como a gente sempre diz para vocês. Claro que esse carro, por conta do ano dele, ele não tem assistências à condução, como piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência e etc. Mas vamos conferir então esses parâmetros rodoviários com o New Fiesta. Deixa eu mostrar rapidamente o interior para vocês e vamos lá então para a estrada testar como que esse carro se comporta em rodovia. E depois daquele trânsito em São Paulo, estamos finalmente aqui na rodovia dos Bandeirantes para a gente testar na prática como que é o New Fiesta 2014 nessa versão 1.6 SE manual, rodando em percurso 100% de estrada. Bom, pessoal, como vocês bem sabem, ali no começo, quando a gente entrou na rodovia dos Bandeirantes, eu já resetei as nossas médias de consumo. Então, por exemplo, o trip de distância, a velocidade média e também o consumo em quilômetros por litro. Lembrando que, infelizmente, esse painel de instrumentos não mostra para nós o tempo do trajeto, tá? Mas o que acontece? A gente só tem um trip de consumo resetável. Isso significa que a gente vai perder aquela média total entre São Bernardo do Campo e Jundiaí para priorizar essa média 100% de estrada, que é o mais importante quando a gente fala de consumo aqui nesse vídeo de hoje, tá? Então, chegando lá no pedágio, antes da gente pisar fundo no acelerador, eu vou mostrar para vocês como que ficou o consumo 100% de estrada com gasolina e ar ligado o tempo inteiro. Bom, aqui no começo do vídeo eu já quero pedir para vocês, deixa o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui para o nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais do nosso trabalho também para outras pessoas. Ao longo do vídeo, se por acaso você não gostar dele, é só você retirar o seu like, é bem simples na verdade. Aproveita esse momento também para dar aquela hypada no vídeo, uma função nova ali perto dos comentários. Você tem a opção completamente gratuita que já ajuda bastante a gente, mas se você quiser hypar pagando, você consegue ajudar ainda mais esse nosso trabalho, que é mais trabalhoso do que parece, tá, pessoal? A gente se empenha bastante para trazer conteúdos completos aqui para vocês, e esse é mais do que especial, porque estou falando do meu carro de uso pessoal, como eu comentei para vocês. Estou há praticamente 4 anos com esse carro. Como vocês já bem sabem também, eu sempre começo falando aqui de conjunto mecânico. No caso aqui do Ford New Fiesta 2014, ao menos nessa versão, ele é equipado com motor 1.6 Sigma, aquele flex aspirado de 4 cilindros em linha com injeção indireta de combustível. Ele rende números muito bons para a época. Lembrando, estamos falando de um carro com quase 11 anos de uso. Se você considerar, por exemplo, que a fabricação dele é 2013 e o projeto, logicamente, é um pouco antes do carro ser lançado, né, alguns anos antes, já é um projeto um pouco antigo, né? E mesmo assim você tem números muito bons para a época, são quase 12 anos atrás. São 130 cavalos de potência no etanol, 125 na gasolina, e o torque é de 16 kgfm no etanol e 15,4 na gasolina. Lembrando que estamos aqui abastecidos totalmente com gasolina, como a gente sempre costuma fazer
aqui no canal. E o torque, lembrando, é um motor 1.6 aspirado, então ele chega a rotações bem altas, né? Com etanol ele chega a 5.000 RPM e com gasolina, curiosamente, ele chega mais cedo, a 4.250 RPM. Então você tem que encher bastante o motor para ter todo o torque disponível. Isso é uma característica bem comum dos modelos aspirados, principalmente esses motores um pouquinho mais antigos, tá? Mas esse motor, inclusive, é muito bom e aqui ele está associado a uma transmissão manual de 5 velocidades. Lembrando que a gente tem também, inclusive para essa versão SE, ou a gente tinha, digamos assim, a opção de câmbio automatizado de dupla embreagem, que é o famoso Power Shift. Pessoal, não façam isso na vida de vocês, tá? Quer comprar um New Fiesta? Super recomendo esse carro, a gente vai falar melhor na avaliação completa, mas vá no manual. Mesmo que seja a versão Titanium, que é bem difícil você achar um com câmbio manual, opte por ela, não vá no automatizado de dupla embreagem, porque esse câmbio Power Shift é muito problemático, como a gente já conhece. Ainda mais agora que já está fora do período de garantia e tudo mais do câmbio, não recomendo nunca para ninguém um carro com câmbio Power Shift. E lembrando que a tração aqui é somente dianteira, logicamente, né? Já imaginou um New Fiesta com tração nas 4 rodas? Seria bem curioso. Hoje eu quero falar para vocês sobre barulhos. Por que não especificamente de isolamento acústico? Ele é um deles, mas faz bastante barulho de acabamento, tá, pessoal? Lembrando, é um carro já com, como eu falei, praticamente 11 anos de uso, já que ele foi comprado em janeiro de 2014, apesar da fabricação ser 2013. Então nós temos aqui um carro já, não velho, mas um carro antigo, né? Um carro já bastante utilizado. Temos aqui mais de 93 mil rodados nessa nossa unidade, o que também não é muita coisa para o ano do carro, mas já é uma quilometragem considerável, então ele foi bastante utilizado. E o acabamento desse carro é ruim, para ser sincero. Ele é muito bem trabalhado visualmente, mas plástico duro em praticamente tudo que é lugar, e você percebe que é um plástico de qualidade um pouco mais baixa. Então, principalmente aqui na porta, ó, você encosta, ele faz muito barulho. Ali, se vocês conseguirem reparar, a gente tem praticamente um vão aqui, ó, praticamente entra meu dedo. Então o acabamento realmente não é legal aqui no New Fiesta, tá? Principalmente agora nessas unidades mais antigas. Inclusive, aqui uma curiosidade para vocês, eu sou de São Bernardo do Campo e esse carro foi fabricado lá, quando a Ford ainda tinha fábrica lá em SBC. Ele saiu de linha em 2019 junto com a fábrica, mas ele é produzido lá desde 2013 como linha 2014, né? Os 14 são os primeiros New Fiesta nacionais. Você teve desde 2012, se não me engano, a linha 12 e 13 era mexicano, importado do México, e aí em 2014 ele passou a ser nacional. Então esse aqui é o primeiro nacional que teve do New Fiesta. Mas voltando a falar de sons, de barulhos, agora sim falando do isolamento acústico, não é muito bom, tá? Para ser sincero, para um carro dessa categoria e com esse tempo de uso, ele é razoavelmente bom, mas é simples, então você escuta bastante barulho externo de vento. Dá a impressão de que você está com algum vidro ligeiramente aberto e na verdade todos estão devidamente fechados. Então o isolamento acústico poderia ser um pouquinho melhor, sim, mas para a categoria do carro e para o ano dele dá para entender. Não é algo que vai te incomodar a todo momento. Para a questão da motorização, a mesma coisa, motor 1.6 aspirado, como eu falei, você tem que subir mais o giro para ele se manter numa faixa de torque um pouco mais agradável, de potência também, então acaba entrando barulho na cabine. Para ser sincero, do motor eu não acho excessivo. Por ser um carro aspirado, tem modelos, por exemplo, o Nissan Kicks Exclusive, que a gente testou recentemente aqui no canal, que o barulho de motor dele parecia invadir muito mais a cabine do que o New Fiesta que nós estamos testando aqui hoje. Então é mais o barulho de vento também, um pouquinho de rolagem dos pneus. Agora eu quero falar para vocês sobre suspensão, que eu acho muito bem acertada aqui no Ford New Fiesta. Por quê? Ele tem uma suspensão confortável, ele é um carro bem gostosinho nesse sentido, mas ele tem uma dinâmica muito boa. A gente vai mostrar isso na nossa avaliação completa, onde a gente faz aquele trecho padrão com algumas curvas mais fechadas,
e aí a gente mostra a dinâmica do carro, mas posso dizer já para vocês, adiantando aqui, que ela é realmente muito boa. Então você tem uma suspensão muito bem calibrada entre o conforto e a esportividade. Ela não é molenga demais, muito pelo contrário, e também não é dura demais. Você consegue ter um equilíbrio muito bom. Então a Ford está de parabéns no projeto aqui do New Fiesta. Ó, a gente pega bastante desníveis aqui, ó. Ó, repara como ele passa com suavidade, tirando esses barulhos de acabamento. Muito tranquilo, né, pessoal? Realmente bem confortável. Isso para viagens vai fazer uma grande diferença para você. E mesmo que você vá utilizar mais na cidade, talvez faça ainda mais diferença, na verdade, porque na cidade você tem mais desníveis no solo, ao contrário aqui da estrada. E como de praxe aqui no canal, eu também preciso falar para vocês sobre direção. Esse carro também tem um ponto positivo, com um mero detalhe, tá? A direção elétrica progressiva. Aqui no volante eu só sinto falta do revestimento em couro, que está disponível somente na versão Titanium, mas ainda assim é um volante com ótima empunhadura. Ele não é excessivamente grande, também não excessivamente pequeno. E acontece que a direção ela é elétrica progressiva. Isso significa que na cidade ela fica consideravelmente macia, mas aqui na estrada, em altas velocidades, ela fica mais rígida. Eu acho que a calibração poderia ser ainda mais rígida aqui na estrada, porque se vocês repararem, ela ainda fica um pouquinho mole. E acontece que eu considero como um ponto positivo que esse carro tem uma direção bem direta, digamos assim. Então ele aponta o carro muito fácil, ó. Vocês percebem que ele não tem muita folga, tá vendo? Olha como ela é bem direitinha. Isso para fazer curva é muito legal. Você aponta, você tem mais agilidade, ó. Você aponta e ele vai na hora, tá? E isso, para quem gosta de uma condução um pouco mais esportiva, fazer curvas um pouco mais fechadas, ou até mesmo em velocidades mais altas e tudo mais, isso é bem interessante. Mas a questão da macieza aqui na estrada, eu gostaria que fosse um pouquinho mais firme, né? Um pouco menos macio, para garantir ainda mais uma sensação de segurança. Mas esse carro, principalmente considerando o ano dele, ele não te passa a sensação de insegurança, mesmo em velocidades um pouco mais altas, como 140, 150 km por hora. É o carro perfeito para você andar nessas velocidades? Eu diria que não, mas ainda assim não te dá susto em nenhum momento. Até porque ele é mais baixinho, você tem uma posição de sentar mais baixo também. Então a dirigibilidade aqui do New Fiesta é realmente excelente, principalmente considerando que ele não é um esportivo e que ele era de um segmento relativamente básico na época dele. É no que seria hoje, por exemplo, um HB20, um Polo, um Onix, talvez. Ele não era tão básico quanto um Celta, quanto um Gol, mas também não era tão premium como, por exemplo, um Golf. E como estamos chegando aqui no pedágio, vamos ver como que ficou o consumo. Nós rodamos aqui 24 km mais ou menos, tá, pessoal? A nossa média de velocidade foi de 101 km por hora e o consumo, excelentes 19,6 km por litro, andando a maior parte a 110, às vezes 120, às vezes 100, mas a maior parte aqui desse trecho rodando a 110 por hora na gasolina, lembrando, com o ar-condicionado ligado, e ele fez quase 20 km por litro. Um carro 2014, já com seus quase 12 anos, nessa unidade aqui, na verdade, 11 anos de uso, então realmente é um consumo excelente para esse carro. Pessoal, saindo do pedágio, vamos acelerar fundo aqui, né? Vamos colocar, ó, segunda marcha, vou colocar mais ou menos 30 por hora, pé no fundo, vamos lá, ó, demora um pouco, né? Ó, agora sim, barulho de motorização entra bastante, joguei terceira marcha. Ó, ainda assim, para um carro desse aspirado, muito bom, viu? 120 por hora. Vou dizer o seguinte, o desempenho desse carro não é o destaque dele, tá? Ainda mais aqui com o câmbio manual, tem interferência das minhas trocas de marcha, tá? Então você pode conseguir fazer um desempenho melhor se você for mais ágil do que eu. Então,
Não é um desempenho assim surpreendente, não é comparável ao motor 1.0 turbo, mas posso dizer que esse carro tem somente 1.126 kg. Lembrando que essa não é a versão de entrada, é a versão intermediária. Acima dela você tem somente a Titanium, que aí é mais difícil de achar com câmbio manual. Tem algumas unidades, mas é um pouco mais difícil. A questão é, ó, tô em quinta marcha, tô com o pé no fundo aqui faz tempo, ele quase não desenvolve. Ou seja, motor aspirado, você tem que subir bastante o giro. Se a gente jogar uma quarta marcha, ó, já responde um pouco melhor, tá vendo? Conforme vai subindo o giro, ó, agora ele vai subindo bem melhor a velocidade, ó, já passou ali dos 120. Se eu tentar fazer uma retomada com marchas mais altas, não vai ter jeito, tá, pessoal? É um motor aspirado, de concepção um pouco mais antiga, não tem injeção direta, por exemplo, ela é multiponto. É normal que você não tenha, assim, um desempenho tão impressionante quanto os carros de hoje. Mas considerando isso, eu acho ele muito ágil. Ok, você tem que subir mais o giro? Tem, mas eu gosto do desempenho dele. Você consegue fazer ultrapassagens em rodovias de pista simples, fazer retomadas de velocidade sem nenhuma dor de cabeça muito grande, sem grandes preocupações. Ele não é inseguro. A gente já testou alguns modelos aqui que o desempenho era bem complicado, que você dá um pé fundo mesmo subindo muito o giro e ele não anda de jeito nenhum. Não é o caso aqui do Ford New Fiesta. Agora eu quero falar para vocês de duas questões que me incomodam um pouco nesse carro aqui rodando na estrada. Na verdade, a primeira questão que eu quero falar do retrovisor não é só na estrada, tá? Porque ele tem uma área de ponto cego bem grande. Esse carro ele é compacto, né? Principalmente por ser de um projeto ali de seus provavelmente já 15 anos mais ou menos. Então ele é um pouco mais compacto que os modelos de hoje. Então por isso ele também tem um retrovisor pequeno, mas acho que ele poderia ser um pouco maior, ou pelo menos dar um jeito de diminuir esse ponto cego. Lá no retrovisor direito, ele fala, por exemplo, ele tem um aviso ali em inglês, que os objetos podem parecer mais próximos ou mais distantes, não tenho certeza, do que a realidade que eles estão quando você enxerga ali no retrovisor. Então isso me incomoda um pouco. Eu já acabei fechando muitas pessoas sem querer por causa dessa área de ponto cego ser bem grande. A outra questão é, eu falei para vocês que aqui o câmbio é manual de 5 marchas. O automatizado de dupla embreagem, o Power Shift, de novo, não recomendo a compra, ele tem 6 marchas, mas aqui são somente 5. Eu acho que faz um pouco de falta. Aqui, por exemplo, ó, vou subir aqui para 120 km por hora, estou a pouco acima de 3.000 rotações. Ok, para eu ter uma resposta um pouco melhor, é uma faixa de giro, ok, é uma faixa de giro não ideal, porque para ter o máximo desempenho você tem que subir ainda mais. Se tivesse uma sexta marcha, talvez ele ficasse até mais econômico, como se fosse aquele overdrive que a gente tinha, se eu não me engano, até na Ranger, que a sexta marcha, ela não era um 6 aqui no desenho do câmbio, era um O ou um OV, não lembro exatamente, mas de overdrive. E seria uma marcha não exatamente para te dar mais desempenho do motor, mas sim para reduzir um pouco a rotação e, consequentemente, o consumo, deixar o carro um pouco mais livre, digamos assim, você diminuir um pouco o freio motor que ele tem. Acho que uma sexta marcha aqui seria legal para esse carro. Vou falar rapidamente do preço aqui para vocês, porque ele é uma opção hoje de um carro usado, né? Logicamente você não tem mais New Fiesta 0 km. E a tabela desse carro hoje é R$35 mil, 35,5 mais ou menos, tá? Mas a maioria dos anúncios você vai achar ali em torno de 38, 40, às vezes até um pouquinho mais. Então vamos dizer, vamos arredondar ali para uns R$40 mil que você vai gastar nesse carro atualmente para comprar um modelo 2014. Um mais novo, logicamente, vai ser mais caro. Isso nessa versão SE 1.6 manual. O que eu acho um ótimo preço para o mercado de hoje, apesar de ser um valor alto, sem sombra de dúvidas, né? Hoje tudo está caro, na verdade. Vamos conferir como que ficou o consumo do trajeto inteiro de estrada. Foram 36,7 quilômetros. Nós fizemos aqui 90 km por hora de velocidade média, isso incluindo as aceleradas que a gente deu, e o consumo, mesmo com as aceleradas, ótimos 18,5 km por litro, ou seja, é muito econômico esse carro rodando na estrada. Na cidade a gente já fez um teste de consumo, já está disponível aqui no canal, então vocês podem assistir também, mas
exclusivamente falando de estrada, eu posso dizer que é um carro realmente muito econômico. Eu já fiz andando de forma bem tranquila 20, 21 km por litro, então sem sombra de dúvidas é um ponto bem positivo aqui do New Fiesta, o consumo na estrada. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí. Eu vou fazer para vocês um resuminho das minhas impressões ao dirigir o meu carro pessoal, o Ford New Fiesta 1.6 SE manual 2014. Bom, pessoal, digo para vocês que eu adoro esse carro. Não é à toa que eu resolvi comprá-lo há mais ou menos 4 anos. É um carro que eu particularmente, na minha opinião pessoal, gosto bastante, mas eu posso dizer que de modo geral mesmo, na minha opinião de jornalista, é um carro que vale muito a pena, porque ele é muito gostoso de dirigir, ele tem uma dirigibilidade muito legal, principalmente considerando que o projeto desse carro com certeza já tem pelo menos seus 15 anos mais ou menos, já que ele foi lançado em 2013, mas o projeto a gente sabe que é um pouquinho mais antigo, né, do que o lançamento do carro. Então é um carro realmente muito gostoso. A suspensão é muito bem acertada entre o conforto e a dinâmica. A direção é mais assertiva, ela é um pouquinho mais direta. Isso contribui para quem gosta de uma direção um pouco mais agressiva, né? Para quem gosta de uma condução um pouco mais esportiva. A gente tem também um sistema de som muito bom nesse carro, tá? É o sistema Sync, que é feito pela Microsoft, né? Que inclui também, por exemplo, tweeters nas portas, além dos alto-falantes. Então, para a época, é um sistema de som já bem completo, digamos assim. É também um destaque aqui do New Fiesta 2014. Isolamento acústico deixa um pouquinho a desejar, mas para o ano do carro, considerando também que não era um carro premium, né? Era de uma categoria um pouco acima das de entrada, ou seja, isolamento acústico dá para entender que não seja o foco desse carro. O desempenho para um modelo 1.6 aspirado, posso dizer que é muito bom. Claro que longe dos carros turbo, mas para essa configuração de motorização é sim um ótimo desempenho. O câmbio também tem engates bem confortáveis, bem macios, então é uma delícia viajar com esse carro. Eu já fiz viagem, por exemplo, de 1000 km em 2 dias com ele, mas é muito bom, você não cansa, principalmente para quem gosta de uma direção um pouco mais baixa, né? A direção, eu digo, o modo de conduzir. Então o banco ele abaixa bastante, o carro em si já é mais baixo. Então, para quem gosta desse estilo, é realmente muito bom. Não vou mostrar para vocês a média entre São Bernardo e Jundiaí, porque infelizmente ele só tem um triplo de consumo resetado. Ou seja, nós resetamos para priorizar o consumo 100% rodoviário. O único ponto que realmente me incomoda bastante nesse carro é o acabamento, né? Se fosse melhor, contribuiria até mesmo para o silêncio rodando na estrada. Mas de resto, muito bom viajar com o Ford New Fiesta, principalmente pensando nessa faixa de preço de 35 a 40 mil reais no mercado de usado. É uma opção realmente muito racional. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês. Então comenta aqui embaixo o que você achou do Ford New Fiesta 2014. Você, assim como eu, compraria esse carro ou prefere uma outra opção do mercado nessa faixa ali de 40 mil reais? Lembrando, não dá para considerar as lasanhas, né, pessoal? Estamos pensando aqui um modelo um pouco mais racional. Comenta aí embaixo o que você também achou desse consumo e, é claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com o meu carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.